Olá, estamos ao vivo pela TV Câmara e pela página da TV Câmara no Facebook. E neste encontro, estamos recebendo o vereador inspetor Luz, a advogada Kaira Buratti e o ex-diretor da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, o delegado aposentado Rosalino Constante Seara. E os temas de hoje são segurança pública e reforma na Previdência. Você pode participar do nosso programa mandando mensagens pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, ou nos comentários dentro da transmissão do Facebook. Boa tarde, senhoras, senhores. Boa tarde, vereador, inspetor Luz. Mais uma vez, obrigado por sua presença. Boa tarde, Jaime. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde ao telespectador da NET, Canal 16, ao doutor Rosalino Constante Seara, por ter vindo nos prestigiar aqui, e a doutora Kaira Buratti também, que nos dá a honra dessa visita e desse diálogo aqui nas duas áreas, né, de segurança pública e previdência, a reforma da Previdência. Perfeito. Delegado Rosalino, prazer tê-lo aqui conosco, ao vivo na TV Câmara de Novo Hamburgo. Prazer é todo meu, uma boa tarde a todos. Sempre é importante a gente debater assuntos que trazem repercussão na comunidade, na sociedade gaúcha e nacional. Perfeito. Doutora, boa tarde. Prazer em tê-la aqui conosco. Prazer, muito bom também ter essa oportunidade de contribuir, né, nessa mesa e tratarmos desses assuntos tão relevantes, né, que são atuais e de extrema importância. Né? Bom, eu queria começar com o delegado Rosalino. Quando é que o senhor assumiu a 3ª Delegacia Regional aqui da região metropolitana? Hein? Eu assumi em 2014 e tive a honra de presidir esse órgão até o final do governo Sartori, até o começo desse ano. E isso aí foi uma experiência, para mim, nova, né, e gratificante, porque eu retornei aqui ao Vale dos Sinos depois de muitos anos ter deixado essa região. Eu tenho uma história muito, vamos dizer, gratificante para mim no Vale dos Sinos, porque eu fui jogador do Novo Hamburgo, né, isso aí em 1974, 73, e depois voltei para a região aqui como escrivão de polícia, né, e estudei na Unicinos, conheci a minha esposa aqui, e moro aqui, fixei residência. Então foi uma honra para mim voltar à região e presidindo, né, a minha instituição aqui como diretor da 3ª Delegacia Regional Metropolitana. E essa delegacia, ela envolvia quantos municípios? 16 municípios. 16? 16 municípios. Pega desde lá de Capela de Santana, né, vai baixando Portão, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Araricá, Sapiranga, depois aumentou, nós éramos 14, aí entrou Araricá, Parobé, pega aquela região lá da Serra, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Ivoti. Então, uma região, é a maior região vamos dizer, da região metropolitana. Né? Nós temos 4 regionais no Departamento de Polícia Metropolitana. Uma é em Porto Alegre, a outra é em Canoas, a terceira em Gravataí e seria a 4ª aqui. E nós, nesse período que presidimos aqui, conseguimos sempre efetuar mais prisões que as outras regiões. Nós temos um programa na Polícia Civil chamado Programa Qualificar, que mede o grau de produtividade, de eficiência da Polícia Civil, e sempre nós alcançamos índices satisfatórios, tendo em vista, né, a qualidade dos delegados de polícia e dos agentes que nós temos trabalhando aqui na região. Bom, uma pergunta geral é a percepção. Claro, doutora, nós estamos aqui com 2 policiais civis. A senhora também é uma cidadã, como eu sou um cidadão, né? Estou aqui na apresentação do programa, mas a senhora, como advogada, também tem uma percepção geral da violência. Eu gostaria que, antes de passar a voz aos profissionais da área, sua percepção sobre a questão da segurança pública aqui em Novo Hamburgo e na região específica aqui do nosso vale. Olha, nós temos notado, né, uma crescente criminalidade e isso assusta muito a população. Né? Eu tenho acompanhado, assim, uma das formas que eu acredito que são muito eficientes, né,
em relação ao combate da criminalidade, a questão da polícia comunitária e os grupos de WhatsApp, não sei se algumas pessoas que estão me ouvindo participam em seus bairros, né? Mas é uma das maneiras que a gente acaba tendo acesso às situações que vêm acontecendo no bairro, né? Eu resido no bairro Ideal, por exemplo, nós temos um grupo ali, e sempre quando alguém observa alguma situação, e eu acredito que os policiais também podem concordar comigo, que esse é um dos melhores meios de controlar a questão das ações, né, do pessoal nesses bairros. Então, é um ponto que eu vejo que é positivo, né, mesmo diante de tudo que nós acabamos vendo aí de notícias, né, em termos de criminalidade, mas cada vez mais a população tem que se unir, né, e prestar informação, trocar informação, viu uma pessoa suspeita, desconfio que está acontecendo tal situação em tal residência. Isso o pessoal comunica, né, no grupo, acaba passando a informação para a polícia também agir de uma maneira mais preventiva, né? Acredito que a prevenção sempre é uma das melhores maneiras, né, de termos um êxito em relação à questão da criminalidade, do combate, né? Bom, inspetor Lúcio, o senhor como profissional, né, ou seja, está na ativa, o que a gente pode traçar um panorama sobre a questão local nossa aqui da região do Vale, sobre a segurança pública? O que o senhor pode falar a respeito, né? Olha, a segurança pública aqui é uma busca constante das autoridades constituídas, né? Haja vista o esforço que o doutor Rosalino fez para diminuir a criminalidade com ações efetivas, constante e permanente, muitas vezes até sacrificando os próprios funcionários dentro de um contexto de horário pelo diminuto efetivo da Polícia Civil, entende? Mas nunca ninguém reclamou, todo mundo deu a sua parte, o seu suor na busca do combate à criminalidade, né? E quando tem essas autoridades que são protagonistas, é importante, né? Importante porque daí vai em busca de melhor situação para a população, né? A população enxerga nisso aí a busca de combate efetivo ao crime. Mas eu vi aqui também, a pauta aqui, que fala muito na questão da droga, né? Pergunta aqui bastante na questão da droga. A gente sabe, eu sei, o doutor Rosalino sabe, e a doutora Karen também, porque ela já atuou na área penal também, que o tráfico de drogas é cordão umbilical de demais delitos. Isso age em conjunto. Isso não separa. Mas o governo federal também procura mudar as coisas. Eu até trouxe aqui a lei 13.840, que foi sancionada pelo presidente da República agora, foi essa semana, né, o presidente Bolsonaro, da questão da internação involuntária. Isso é importante porque muitas vezes, no seio da família, né, quer internar para recuperar aquele dependente químico, né, e não consegue. E agora facilitou um pouco, segundo essa lei aí, basta o atestado médico, né? Muitas vezes tem um médico da família que conhece há muitos anos, né, o drogado, então vai facilitar para a família, né? Mas o que me surpreende nesse contexto todo, e como eu falei antes, eu falo sem medo de errar, que é o cordão umbilical do tráfico de drogas, do consumo de drogas com a criminalidade, é que tem alguns políticos, e isso eu sempre protestei e continuo protestando, que querem liberar a droga. Ora, está dito e escrito que a droga é uma questão de saúde pública e tem que tentar a recuperação. Mas escuta aqui, a população brasileira são os filhos da pátria, né? Então, um pai, né, vai querer facilitar o consumo da droga para os seus filhos, que seria os brasileiros e brasileiras da nação do Brasil, para depois recuperar numa entidade. E esse raciocínio de alguns políticos que eu não consigo entender. E isso é permanente. Inclusive alguns eleitos, tanto no Estado quanto em Brasília, né? E isso eu não consigo entender e sempre debato isso aqui e falo, porque isso é fato concreto, né? Ora, se traz um prejuízo
para a nação brasileira, com gastos de internação, com gastos de recuperação, com gastos de reinserção social, por que liberar então? Ah, não, mas daí vai atingir direto o traficante. Conversa fiada. Na minha visão, estou falando pela minha visão, conversa fiada. Porque se a liberalização de algumas coisas ilícitas favorecesse, né, não teríamos o contrabando de cigarro, por exemplo, que é liberado e traz um prejuízo enorme o contrabando de cigarro para o Brasil. Eu sempre digo, é o meu raciocínio. Então, essa lei aqui, que foi sancionada há poucos dias, ontem ou anteontem, pelo presidente da República, acredito que vai ajudar um pouco no sentido da internação involuntária naquele momento de crise que muitas vezes o dependente químico tem dentro da sua residência. Pode até falar assim, mas daí tem a questão do álcool. É verdade também, só que o álcool não traz um efeito tão danoso quanto o crack, a maconha e a cocaína para o organismo das pessoas, né? Então, isso tem que ser levado muito a sério nesse país e começando pelos municípios, porque a polícia adotou um combate muito interessante, a Polícia Civil, né? E aí o doutor Rosalino conhece bem mais do que eu, a questão da capitalização ou descapitalizar as quadrilhas de tráfico. Isso é importantíssimo, porque tu tira aquele poder de movimentação do traficante, e isso é importante. E eles, principalmente o crime de drogas, ele age sobre rodas. Até de avião, mas mais sobre rodas. Então, local, por exemplo, perguntou, aqui as movimentações daqui para algumas cidades é sobre rodas, sobre veículos, ou moto ou automóvel, né? E damos como exemplo isso aí, um hamburguense, que no dia 1º de julho foi preso lá em Cruz Alta, com 10 quilos de maconha, num automóvel. Saiu daqui e foi levar para lá, né, sobre rodas. Então, o que o doutor Rosalino trabalhou bastante e deixou esse legado, né, aqui na região, foi a descapitalização das quadrilhas. Isso é muito importante na minha ótica, eu vejo isso, que no futuro tem que ser mais trabalhado esse tipo de ação, para que eles não tenham essa movimentação constante como tem, baseado no ganho. E uma outra coisa também, não vamos ser nem hipócrita e nem insensível a algumas coisas, né? Onde é que estaria a hipocrisia? Como é que aumenta a verba dessas quadrilhas de traficantes do crime organizado? Ora, uma coisa é lógica, porque aumenta o consumidor. Guardando as proporções, é que nem gasolina. O posto, tu abre um posto, vende 5 mil litros com X de motorista, né? De clientes. Agora, se no mês seguinte tu vai vender 10 mil litros, é porque aumentou o número de clientes. É simples esse raciocínio, né? Então, se aumenta as facções, aumenta os traficantes, e cada vez eles têm mais poder aquisitivo e têm mais grana, é porque aumentou o consumidor também. Então, tem que trabalhar em cima do consumidor, e aqui entra essa nova lei, que ajuda, acredito eu, que vai ajudar um pouco nessa situação aí de combater um pouco mais e facilitar a recuperação do consumidor. Eu gostaria de delegado, justamente, delegado, senhor, depois eu faço a pergunta para o senhor, vou deixar o senhor, então, aproveitando o gancho do vereador inspetor Luz. Na realidade, a criminalidade ela segue a mesma lei do mercado, custo-benefício. Enquanto estiver dando lucro, né, eles vão fazer investimento, né? E, na realidade, eu vejo hoje o consumidor ele é totalmente descriminalizado, porque ele não vai para a cadeia, não deve mesmo, porque é doente, né? Ele não vê internado. Então, e é ele que apoderam as organizações criminosas, porque o poder econômico que faz com que eles sejam fortes, adquiram armas, né? Consigam corromper, consigam comprar a tecnologia, enfim. E é o usuário que dá esse poder, porque ele que vai lá na boca de fumo comprar a droga. Então, a partir do momento que o usuário não tem nenhuma punição grave, e até é ridículo, né? Vai na frente do juiz, o promotor, se é menor, chamar a atenção, uma advertência, isso é ridículo. Então, é o seguinte, eu sempre falei e bati nessa tecla que tem que haver a internação compulsória, porque a doença não é só o usuário, a família fica doente quando tem
um usuário de droga no seu seio. Então, eu acho que deveria haver mais clínicas de tratamento e deveriam ficar um bom tempo. E quando saísse esse usuário, ele teria que fazer mensalmente, né, de exame para ver se retornou. Se ele retornou a droga, ele teria que... Porque ele que causa, porque, como o inspetor Luiz falou, orbita em volta do tráfico de droga todos os outros crimes. Né? Que hoje as facções criminosas, para mim, não são mais facções, são máfia. Porque eles já estão em outros países, estão atuando, eles atuam em extorsão, eles extorquem comércio, eles estão no jogo de azar. Então, assim, ó, se nós... E o que leva tudo isso, o que, que é? A impunidade. Né? O lucro, né? Porque hoje eles conseguiram dominar toda a questão carcerária do Brasil. Por quê? O criminoso, quando fica preso, nas várias vezes que fica preso, ele continua cometendo crime, continua liderando a organização criminosa dentro do presídio. Ele vai para o semiaberto, continua cometendo crime no aberto. Então, o crime compensa. Nós vemos assim, ó, o furto de veículo. A pessoa furta 50 veículos. No 51º ela é presa. Fica um dia presa e sai. Custo-benefício, lei do mercado. Vamos continuar. Enquanto não dá nada, a criminalidade vai aumentando. Nós, nesses 4 anos que trabalhamos aqui, nós procuramos preparar a polícia para trabalhar contra as organizações criminosas, lavar dinheiro e captar esse recurso, descapitalizar. E conseguimos diminuir ano a ano a criminalidade. Mas é tanta criminalidade que a comunidade não sente. A gente vibra, né? Diminuiu 5% o homicídio, 10% o furto, mas a comunidade não sentiu nada. Que é tanta coisa, e agora, como não tem espaço nas cadeias, tornozeleira. Que eles debocham da gente. Houve uma situação que botou num galo a tornozeleira que o meu foi cometer crime. Então, quer dizer, é um deboche. Então, enquanto não houver endurecimento da lei e o criminoso cumprir a pena na sua íntegra, né, sendo observado, diariamente trabalhando, né, para não ter condições de ficar a noite inteira no telefone cometendo crime, né, nós não vamos ter saída. Porque nós trabalhamos, é aquele negócio que se diz, enxuga o gelo, né? E as polícias têm se qualificado, que eu acho que o rumo da polícia é cada vez mais se qualificar, e não prender o ladrãozinho de galinha, e sim prender os chefes das organizações criminosas, porque aí consegue, descapitalizando as organizações, consegue captar esse recurso para usar para a polícia, em áreas sociais. Aí a gente começa, a sociedade começa a sentir, né, que está realmente, a criminalidade está diminuindo, né, e os criminosos, com a lei dura, não vou cometer crime, porque sei... eu a vida toda falei que era contra a prisão perpétua, contra a pena de morte, mas no estado que nós estamos, né, como é que adianta a gente penalizar, ficar uns anos na cadeia, psicopata? Ele vai voltar e vai continuar criminando o estuprador, o crime sexual. Então, a gente tem que dar fim a isso. Né? Como é que em países, né, primeiro mundo, que as leis são duras. Pô, agora mesmo, eu fiz uma viagem, é uma maravilha. Fui para Portugal, que é o mais pobre da Europa. A gente sai de noite, o celular não tem problema. Né? Aí um amigo meu disse, vem uma quadrilha de brasileiro aí, começou a assaltar, mataram. Parou, não há mais. Então, assim, é o custo-benefício. Está dando certo. Eu estou enriquecendo, eu fico poucos dias na cadeia, se eu vou para a cadeia eu continuo cometendo crime, vamos continuar, lei de mercado. Sim. Doutora Kaila, sua posição sobre isso? Bom, e como o vereador comentou, liberar o uso da droga seria estimular aquela pessoa, talvez até que não tivesse a ideia de entrar nesse mundo, né, iniciar um vício. Então, o problema com certeza aumentaria, né, porque... enfim, é uma coisa seguida da outra, né? Então, com certeza, quem defende isso é um problema muito grave para a questão de saúde pública e para a questão de criminalidade. Em relação à questão da internação, é muito boa essa medida do presidente. Claro, a gente já ingressei com algumas ações para a internação de usuários, né, em situações assim bem delicadas, onde a família não tem mais saída, e a gente acaba acompanhando
a situação da família destrói por completo, desestrutura a pessoa, enfim, perde trabalho, estudo, influencia nos pais, desestrutura totalmente. E chegar a um ponto de um juiz ter que autorizar uma internação, né, realmente é bem drástico. Muitas vezes as pessoas acabam não indo daí para esse lado justamente em função do processo, agora tem uma outra alternativa. E até mesmo em função de questão de dinheiro, de ter condições de contratar um advogado para ingressar com uma ação objetivando uma internação, né, ou ir buscar a defensoria pública. A pessoa acaba não fazendo e a coisa vai piorando cada vez mais, né. A gente pode falar que as drogas é o principal carro-chefe dos crimes? As drogas são... as drogas em si, ela é o principal carro-chefe? O crime do tráfico de drogas? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Sem medo de errar. Com certeza absoluta. Porque se tu pegar e andar por aí, né, e só observar, tu vai ver o que tem de consumo de droga e as biqueiras, que eles chamam, que são várias biqueiras, aqueles pontos onde coloca o vendedor ali, o aviãozinho para vender com pequena quantidade. Né? Em Novo Hamburgo, aqui pergunta Novo Hamburgo Sim. tem bastante sim. Mas eu queria pegar o gancho aqui que o doutor Rosalino falou, a questão do prazo, né? E aí eu vou ler aqui na lei, essa lei agora, que foi sancionada essa semana, né? Sim. É bem menor o prazo, doutor Rosalino, é bem menor, ao menos na involuntária, né? Do tratamento dos usuários dependentes de drogas. Artigo 23A da lei 13.840, agora de 2019. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser orientado, deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos das normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social em etapas. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Tu não tem saúde para o trabalhador brasileiro, para a trabalhadora brasileira. Aí vai criar mais uma situação de internação para aquele que quer entrar no mundo do consumo. Não que eu seja contra a recuperação ou a reinserção social. Eu sou favorável. Mas daí também tu não pode dar prioridade para as mazelas da vida. Bem, aqui no parágrafo 2º, a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, etc. e tal. Tá? Depois aqui do Conselho, assinado por médico, Conselho Regional de Medicina do Estado, onde se localiza o estabelecimento na qual dará a internação. São considerados 2 tipos de internação. A internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Internação, agora é o segundo, internação involuntária. Aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrados no SISNAD, com exceção de servidores da área de segurança pública, constante na existência de motivos que justifiquem a medida. Agora, inciso 3º. Perdurará apenas pelo tempo necessário a desintoxicação no prazo máximo de 90 dias, né, tendo seu termo determinado pelo médico responsável. 90 dias, doutor, para a recuperação. Eu concordo com o senhor, eu acho que é um tempo muito curto, mesmo sendo a involuntária. Porque quando chega, e nós, polícia, sabemos, quando chega nesse ponto aqui, de um familiar pedir a internação, porque dentro de casa a situação não é grave, ela é gravíssima. E a gente tem conhecimento de vários casos assim, a família chega no desespero que ela não consegue mais dominar ele das reações que causa de várias formas, de vários sentidos, inclusive agressões muitas vezes violentas, né? Então, 90 dias, pela experiência que a gente tem, é alguma coisa, mas será um tempo curto. E no caso da família, a família ou o representante legal poderá a qualquer tempo requerer ao médico a interrupção do tratamento. Então tem isso também, não é que tenha que ficar os 90 dias lá, já é um tempo curto, mas se o familiar entender que está numa situação melhor e quiser a desinternação, ele consegue a qualquer tempo, né? Então, a lei foi elaborada muito inteligentemente, né?
que não deixa atado, não deixa lá, algemado, no caso, numa linguagem figurada aqui, né? Não deixa algemado a internação. Pode sair a qualquer momento. Então, isso é importante. Eu vejo assim, hoje já um avanço, porque o que ocorre? Normalmente, quando o usuário está com droga na cabeça, ele não quer, 99% ele não quer se tratar. Por menos dar uma chance de se desintoxicar e ele começar a pensar e ver, não, realmente eu tenho que continuar. E essa situação é tão grave de atingir a família, como o inspetor Luz falou e a doutora aqui, que houve uma situação que eu enfrentei na Restinga que a mãe matou o filho. Chegou ao ponto que ela não aguentou, se ela não matasse, ela seria morta pelo filho. Porque ele queria dinheiro e forçou uma situação. Então, é uma coisa tão grave que todos adoecem em volta daquela pessoa e se tornam impotentes, porque dependia muitas vezes de uma questão no órgão judicial, e a gente sabe que o Poder Judiciário está sobrevado, muitas vezes essas questões que aparentemente são menores, eles vão protelando e aí ocorre o caos, né? Morte na família, desestruturação. Então eu vejo com bons olhos, é um avanço, né? Por menos aí nesses 90 dias aí se desintoxicando, aí a pessoa vem à sua razão e pode ser que queira continuar fazendo tratamento. Antes de passar a palavra para a doutora Kaira, uma mensagem de um telespectador que está nos acompanhando telespectadora que está nos acompanhando pelo Facebook, mandando uma mensagenzinha para o delegado Rosalino. O delegado Rosalino deixou um grande legado aqui em Parobé, grande profissional. Deixando aí esse registro. Doutora, a senhora que já então participou com processos de pedidos de internação, o que a senhora pode falar com relação, tem um lado da família e tem um lado da pessoa que está precisando daquela internação. O que acontece, né, nesses casos? Assim? A pessoa não entende, não aceita, por quê? Muitas vezes, quando chega ao ponto da família decidir a internação, é porque já perdeu o controle, é porque o familiar muitas vezes se encontra até na rua em situação calamitosa, né? Então, quando chega eles talvez esperam, né, chegar no limite, né? E quando perderam totalmente o controle, a pessoa já está na rua, já está, não localizam, a pessoa fica fora dias e daí os familiares buscam em delegacias, hospitais, enfim, começam a adotar essas providências, né? E a pessoa não tem condições, não tem discernimento para tomar qualquer tipo de decisão, né? Claro que se ela chega num ponto de viver na rua, passando fome, necessidade e tudo mais em prol da droga, ela já está naquela situação, ela não vai querer deixar o ambiente porque o vício é maior. A família acaba ficando sem alternativa, né? Então, quando chega esse ponto, a maioria dos casos que eu já atendi é porque a família perdeu totalmente o controle e a pessoa não tem discernimento algum para decidir. Mas eu acredito que, como o delegado Rosalino comentou, a questão do usuário, muitas vezes a pessoa acredita que não está entrando num vício, acostuma, né? A situação acaba perdurando e não existe, talvez, uma medida efetiva, porque sabe que vai ser feito um termo circunstanciado, vai ser liberado, enfim, acha aquela situação normal, é aquele não dá nada, né? E daí a situação continua e até muitas vezes acontece, né? Daí futuramente perde-se o controle e chega num ponto que não consegue mais controlar. Então, também teria que ter uma ação mais efetiva nesse ponto, alguma maneira, né, para trabalhar com o usuário também, né, que não chega ao ponto de estar viciado. Só para complementar esse termo que o doutor Rosalino falou, a doutora Kaira falou também, do não dá nada, e isso é dito nos corredores de uma central de polícia. Sim. Tá? E mais ainda, só complementar, eles dizem, não dá nada. E quando dá bem pouquinho e dão risada. Então eles não têm medo da legislação que está aí, e até porque, quando foram fazer um colibri, fizeram um urubu da lei aí, na questão. Primeiro que o tráfico era fechado, aí lá acharam inconstitucionalidade lá de um artigo da lei lá que não deixa, era inconstitucional tal artigo, não dá para aplicar na essência da lei. E segundo,
o consumidor, que é uma coisa que tem que ser, a mídia não coloca, mas tem que ser divulgado. O consumidor não vai preso. Quando diz descriminalizar o uso da maconha, é mentira. Porque o cara que é pego com baseado fumado, ele não vai preso. O máximo que ocorre, ele vai conduzido até a delegacia e é liberado. Muitas vezes sai antes dos brigadianos lá numa delegacia. E essa brecha, onde é que surgiu? Qual é a brecha no tráfico de drogas aí? Eles usam esses aviõezinhos com pequena quantidade para vender em determinados pontos. Aí pega com 2, 3 pinos de cocaína, 2, 3 cigarrinhos de maconha lá, não vai preso, porque é a quantidade para consumo. Mas, na verdade, ele está traficando para o outro traficante e para o outro maior. Que, na verdade, por que não se pega, né, os grandes traficantes assim, nessa situação? Porque os pequenininhos estão lá e são o para-choque deles ali, né? São os aviãozinhos deles para vender. Essa é a realidade. Então, quem faz a lei, eu sempre critico muito também, né, os políticos, a nível de Brasília, eles não constatam um diretor de regional, que é o delegado Rosalino, eles não contatam o diretor do fórum, o promotor, diretor dos promotores na cidade, né? O comandante da CRPO em Novo Hamburgo, por exemplo, e mais os delegados de delegacia, e os agentes, chefes de investigações, principalmente, são pessoas que estão no combate direto e sabem como funciona. Essas pessoas não são consultadas. Eles fazem o seu entender, né? Daqui a pouco tu vê lá que determinado senador era usuário. Bom, aí é complicado, né? Entende? Então, e aí não tem o respaldo, não dão o respaldo que a sociedade precisa. E sempre tem o subterfúgio. E sempre eles vão fugindo pelas beiras, né? E aí quem paga o pato sempre é a sociedade, e por isso hoje no Brasil nós temos essa inversão de valores, principalmente nos bairros e nas vilas, por exemplo, não só lá, mas principalmente lá, onde tem menos acesso da segurança, aquele patrulhamento direto, mais constante, há uma inversão de valores, onde os armazéns e lojas, eles vivem gradeados, tem que atender atrás da grade para não ser assaltado 2 vezes por dia, muitas vezes. E esses são trabalhadores que tocam esse país, pagam os impostos, geram emprego, né? Não tem o devido amparo, na minha visão, do poder público. Deveria ser assim. Eu estou dizendo isso porque eu conheço, eu vou nos bairros, aliás, vou há muitos anos, já comecei, doutor Rosana, como intimador, né? Fazer intimação, então, Novo Hamburgo eu conheço decora salteado e sei como é que as coisas acontecem. E aí tu ouve muitas reclamações da população ou de alguns populares, no caso, vamos pegar o exemplo tradicional, as bancas no centro. Mas os caras fazem consumo ali, é verdade, eles bebem cachaça, eles fumam maconha, eles fumam pedra, cheiram cocaína, mas em pequena quantidade. Quantas vezes a Polícia Civil já esteve ali, já recolheu? Quantas vezes a Guarda Municipal já recolheu? Quantas vezes a Brigada Militar já recolheu? Várias vezes, né? Mas não surte aquele efeito e é o famoso refrão do não dá nada, se dá bem pouquinho. Então, se não mudar isso, né, se não tiver uma rigidez maior nesse contexto todo aí, não adianta, nesse sentido, fazer a revitalização do centro de Novo Hamburgo, porque as famílias também não poderão usufruir dessa situação de melhoria. Não pode a família se reunir para tomar seu chimarrão, brincar com suas crianças, porque vai ter a invasão, sempre a abordagem daqueles que já estão meio chapado que já consumiu uma maconha ou fumou uma pedra, né, para abordar, e muitas vezes com agressividade as pessoas. Então tem que ter uma linha mais dura, eu concordo com o doutor Rosalino com isso também. Para terminar, ou ao menos diminuir essa questão do não dar nada e se dá bem pouquinho. Aí eles vão ter que dizer assim, dava bem pouquinho. Agora não, agora o bicho está pegando. Então, se não tiver isso, pode escrever, e eu também digo isso sem medo de errar. Isso faz muitos anos que eu falo isso. Se não endurecer em certas coisas no combate à criminalidade, se está ruim, meu amigo, vai ficar muito pior da forma como está. Mas tu é pessimista? Não sou pessimista, sou realista. Delegado Rosalino, antes de encerrar esse primeiro bloco, porque a conversa está boa e o tempo passa rápido, eu vou tomar uma pergunta que eu ia fazer, né, e nós entramos na outra seara, com a redundância da palavra aí. Delegado, quando o senhor assumiu, né, há 4 anos atrás, foi isso? De lá para cá, como o senhor saiu recentemente,
que mudou? As características, mudaram algumas características de crime? O que mudou nesse tempo, na questão da criminalidade na região que o senhor chefiava? Eu não digo na minha região, mas eu digo em termos de Brasil. Houve uma evolução das organizações criminosas, né, que estão cada vez se articulando mais, inclusive já invadiram, né, o país vizinhos, e houve um avanço das polícias no sentido de combate a esse tipo de crime, que nós vimos anos atrás, nós atuávamos em cima do criminoso comum, o assaltante, né, o pequeno traficante, mas diante desse quadro dos avanços, a polícia também buscou se especializar e, aliás, uma das minhas metas quando eu assumi, que eu fazendo uma análise, eu vi que as polícias trabalhavam muito, prendiam muito, só que não prendiam lideranças, né, do crime organizado. Então, a minha meta inicial foi, nós fizemos um auditório na regional para cursos, trouxemos especialistas, né, do Ministério Público, da Polícia Federal, da própria Polícia Civil, né, e do Judiciário, e passamos a dar cursos para os policiais atuarem, né, nos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, né. Acredito que nós avançamos e, nesse meio tempo, nós criamos na regional um núcleo de combate a organizações criminosas e lavagem de dinheiro, que, aliás, houve uma anuência da chefia de polícia e mandou criar nas outras regionais também, e por sua vez depois avançou para as DRACO, que agora vai ser criada aqui em São Leopoldo, uma DRACO, que é a Delegacia de Combate a Crime Organizado, que eu acho que foi criado nas grandes cidades também, para atuar diretamente em cima dessas organizações que, na realidade, são as que causam maior mal à sociedade, né? Então, houve o avanço então, da criminalidade organizada, que hoje o tráfico de droga eles já não estão mais investindo em lavar dinheiro, vamos dizer, começou em lavanderia, em loterias, em comércio em geral, para, na realidade, afastar o dinheiro e fazer com que a polícia não perceba de onde vem a origem. Hoje eles estão até atuando, as organizações criminosas, na criptomoeda. Eles estão investindo nesse mercado. Então, eles vão evoluindo, a polícia vai evoluindo e eles também vão evoluindo. Cada vez se torna mais difícil a gente conseguir atingir as lideranças. Mas, na realidade, é o que a polícia tem feito. Ocorre o crime e a gente vem atrás procurando sempre dar uma resposta melhor à sociedade. Sim. O senhor quer falar alguma coisa a respeito disso, nesse momento? Não, realmente a complementação que a polícia realmente precisa, a especialização, porque o crime vai se especializando, a polícia tem que se especializar muito mais para poder atender, né? E trabalhar no foco, lá na origem, né? Exatamente. E principalmente o que nós fizemos aqui, nós trabalhamos em conjunto com as outras organizações policiais, com a Brigada Militar, com a Guarda. Nós temos aqui, principalmente em Novo Hamburgo, a sociedade civil ela é muito engajada, ajuda muito, né? Nós temos a ONG ali, Provítima, nós temos o Movimento Paz, né? Tem os concertos, enfim, nós temos uma sociedade engajada de buscar meios para a polícia cada vez ter mais condições de dar uma resposta positiva, né? Não é todas as cidades que ocorre isso. Nas cidades menores aqui nós temos concertos que são muito atuantes. Então, a sociedade civil engajada, o trabalho, na realidade, nosso trabalho integrado, sempre surtiram mais resultados que nas outras, porque nós eliminamos a questão da vaidade, é nós que prendemos. Né? Quando nós dávamos os resultados, e até o comandante diz, pô, mas o que vocês, de outra região, o que vocês fazem que dá certo? Toda a ação que nós fazíamos em conjunto, nós prendíamos 70, 50 pessoas. Primeiro, nós trabalhamos realmente integrado, coletivo, né? Coletivo. Nós tínhamos um juiz, como na época eu digo que é o nosso Moro, que é o doutor Fernando Nocham, que realmente é uma pessoa que ele cavocava vaga para nós. Nós jamais fizemos uma operação sem ter vaga disponível, porque senão nós ia criar um caos maior nas DPPAs, que já estavam cheias. Então o doutor Fernando agia e dizia, delegado, consegui 50 vagas. Aí nós, né, fazia aquele trabalho
integrada e conseguir aprender. E depois de uma ação integrada, uns 2, 3 meses, a criminalidade vai lá embaixo, a gente trazia os helicópteros e tal. Então, essas ações integradas também foram uma das causas que diminuiu muito a criminalidade. Claro, apesar disso aí, a sociedade não sente, porque realmente está num patamar muito alto. Perfeito. Lembramos que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, pelo número 993880-416, ou mandando mensagens pelo Facebook. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fiquem conosco. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Eu sou aquela pessoa que acorda disposta para tudo, sempre ativa. Meu nome é Maria das Graças Moura de Souza, tenho 62 anos. A estimativa do IBGE é que daqui a 50 anos nós tenhamos um país com a população, em sua maioria, de idosos. Faço minhas atividades durante o dia, começo a caminhada e faço as atividades de casa, passeio. Um idoso que se cuida, ele tem uma saúde melhor, ele tem uma vida melhor, ele tem um sono melhor. Comecei a caminhar, achei que não estava dando jeito, aí comecei a pedalar. Hoje eu chego a pedalar assim 3 horas diariamente. É importante a saúde do idoso, ele ter o convívio social da maneira como ele consegue. Saúde para mim é tudo, né? Porque a pessoa sem a saúde não é ninguém, né? A Câmara conta com 8 comissões permanentes. Os grupos de trabalho são formados por vereadores e têm o objetivo de analisar e propor projetos, além de realizar estudos, debates e pesquisas. São elas Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Competitividade, Economia, Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa do Consumidor, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública. As reuniões ocorrem semanalmente no 4º andar do Legislativo, na Sala Sandra Hack. Os cidadãos podem participar levando reclamações e sugestões. O horário dos encontros está disponível no site portal.câmaranh.rs.gov.br. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261. Para maiores informações, ligue para 3594-0583 ou escreva para comissões@câmaranh.rs.gov.br. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação do vereador Inspetor Luz, da advogada Kaira Buratti e do delegado aposentado Rosalino Constante Seara. Bom, mais uma mensagem, né? O delegado Rosalino está sendo bem destacado aí. O Cássio, colega, jornalista, Cássio Chab. Delegado Rosalino, excelente profissional, tivemos em nossa região, né? Lhe dando parabéns. Obrigado. Entramos agora, então, na questão da reforma da Previdência, segundo bloco. Então, a gente tinha colocado no início do programa. E a pergunta que eu faço bem genérica, né?
para vocês, qual é o impacto da reforma da Previdência na sociedade? Começamos pelo senhor, vereador. Olha, o impacto está sendo estudado, porque já fizeram não sei quantas emendas lá no Congresso Nacional, entende? Então, são vários itens, tem as classes, tem a aposentadoria do trabalhador rural, nós temos aqui a aposentadoria do professor, do funcionário público em geral, né? As regras de transição, isso tudo complica, né? Cálculos de aposentadoria, né? Salário, reclusão. Aposentadoria por invalidez, pensão por morte, acumulação de benefícios, isso tudo tem que ser analisado. Fundo de garantia e aposentadoria e multas 40%. Né? São vários itens. Mas eu quero, como o nosso tempo é curto, eu quero fazer duas colocações aqui. São três colocações. A questão do auxílio reclusão. Né? O auxílio reclusão, o governo, este ano, 2019, o auxílio reclusão, o governo aumenta o valor máximo de auxílio reclusão para R$ 1.364,43. E o nosso salário mínimo do trabalhador, que toca esse país, é R$ 998. É essa situação aí que eu quero entender na reforma da Previdência. Né? E depois, a questão aqui da idade. E vamos deixar claro aqui que eu sei o que eu estou falando. Eu sei que só vão dizer, não, mas não é todo mundo que recebe. Eu sei que não é todo mundo que recebe. Eu sei que recebe aquele apenado que antes de entrar para o sistema carcerário contribuía para o INSS. Vamos deixar claro isso. Então, para não dizer, não, estou botando na vala comum. Não, eu sei o que eu estou falando. Né? Mas me surpreende uma outra situação aqui. Né? A idade dependente da data da prisão e duração máxima dos benefícios ou cota. Que nós sabemos quando um trabalhador ou trabalhadora que trabalhou muitos anos tem a dificuldade enorme para entrar no sistema, para receber benefício. Isso é no Brasil inteiro. Tanto é verdade que às vezes tem, hoje, tudo bem, não estou dizendo que não deveria acontecer, mas hoje tem pessoas com 90 anos, por exemplo, tem que fazer prova de vida e muitas vezes tem que ir em cadeira de roda na agência. Entende? Então aqui diz o seguinte, se a beneficiária ou beneficiário tem menos de 21 anos, vai receber, a duração do benefício é por 3 anos. Se é entre 21 e 26 anos, o benefício é por 6 anos. Entre 27 e 29 anos, é por 10 anos. Entre 30 anos e 40 anos, o benefício é por 15 anos. Entre 41 anos e 43 anos de idade, o benefício é por 20 anos. E a partir dos 44 anos, é vitalício. O seguro reclusão. É vitalício. Está entendendo? Então, se o apenado ficar, não fica mais que 30, mas vai ficar, a parte beneficiária vai ficar recebendo. Bem, onde é que está a minha indignação? A minha indignação, fazendo esses comparativos aqui, eu não estou dizendo que a reforma da Previdência não seja necessária. Eu só estou falando aqui que tem que ser muito bem analisada. Em tudo aquelas itens que eu falei antes, né? E também nesses que eu vou falar agora. Houve uma proposição. Claro, isso não quer dizer que vai passar, mas se houve a proposição, tem o risco de passar. Numa alteração do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Brasileira. Como é que eu fiquei sabendo disso aqui? E eu vou contar o fato real para o telespectador entender também. Ao mês passado, um amigo meu, não é Novo Hamburgo, uma cidade aqui da região, né, estava desesperado me procurando, queria que eu orientasse ele para procurar a Defensoria Pública. Por quê? Porque ele tem um problema cancerígeno e não estava, vou falar mais alto, então, cancerígeno, né? Não estava encontrando o respaldo da saúde pública da cidade dele. Então ele tinha que recorrer a um defensor público para que entrasse com ação em juízo, né? Para poder ser atendido. A doutora Kaira sabe bem disso que já fez, até para medicamento. Bem,
E então, onde é que está a minha indignação aqui? Que essa proposição diz o seguinte, passando ela, altera o artigo 195, parágrafo 5 da Constituição Federal, que o judiciário não pode mais mandar atender aquele paciente, aquela pessoa. E nem o medicamento pode ser dado mais. Então, vai eximir o poder público, que tem a obrigação, né, de fazer, a atender. Claro, o que acontece? Quando o judiciário determina, o município ou o estado tem que bancar o medicamento, ou a cirurgia, o tratamento. Como eu não vou citar o nome, eu vou usar a palavra aqui, me desculpe, Jaime, grande mediador. Não sei qual é o idiota lá em cima, se é do governo ou fora do governo, que fez a proposição. Seja de quem seja do executivo ou legislativo, entrar com esse tipo de proposição contra milhares ou milhões de pessoas nesse Brasil, para mim, particularmente, é um idiota. Está entendendo? Porque é inconcebível, da roubalheira que tem nesse país, tá? Das figurinhas carimbadas de sempre, fazer esse tipo de proposição prejudicando milhares ou milhões de pessoas que muitas vezes não têm condições de pagar. Ele não tem muitas vezes dinheiro para pagar a passagem do ônibus para vir do bairro até o centro, para ir numa farmácia, por exemplo, para pegar um medicamento pelo estado ou pelo município. Quanto mais ir num centro maior para consultar para esse tipo de doença. Então, isso me deixa muito indignado, revoltado. E aí, isso é um meio político. Por isso que eu digo que muitas vezes o político não é bem visto, não sabe por quê. Há necessidade de colocar isso aqui quando tu vê roubalheiras e roubalheiros nesse país, e não são milhões, hoje já são bilhões, né? Então, essa é a minha indignação na questão da reforma da Previdência. Eu não estou dizendo aqui que ela não seja necessária nos postos, mas ela tem que ser bem analisada. E esse tipo de malefício aqui tirar fora, na minha visão. Se fosse eu que estivesse lá, e eu veja bem o que eu disse, eu não estou afirmando aqui que se é do Legislativo, é do Executivo. Eu não quero entrar em polêmica, mas é de um dos dois. E a proposição existe. A proposição é proposta, para dizer para alterar, né? E isso, para mim, não deve passar. Nem hoje, nem ontem, nem hoje, nunca. Né? Porque é uma barbaridade esse tipo de situação que querem fazer lá em Brasília. Tá bem? Doutora Kaira, sua posição sobre a reforma da Previdência e já futuramente vai ter que trabalhar também nessas questões, né? Claro, como operadora do direito, assim, já que estávamos tratando sobre questão de segurança, né? O que a gente percebe na reforma é dificultar, no caso, a pessoa, né, principalmente que é mais necessitada de chegar à aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição, aumentando a idade, né, em relação às mulheres de baixa renda acaba ficando pior ainda, né, porque 5 anos representa bastante em relação ao tempo de contribuição, dada a informalidade em relação ao trabalho que existe no Brasil, a dificuldade, a gente vive uma crise em relação ao emprego e a gente tem uma proposta justamente para exigir um período maior de contribuição, né? Isso vai dificultar o pessoal de chegar ao ponto da aposentadoria. A mulher de baixa renda que também acaba deixando o mercado de trabalho, acaba cuidando dos filhos, tem mais dificuldade, né, de chegar no momento da aposentadoria, vai acabar ficando excluída de se aposentar, né? Então, isso influencia diretamente na questão da segurança, justamente porque as pessoas acabarão ficando sem renda e muitas vezes hoje é uma aposentadoria que sustenta uma família, que sustenta aquele jovem que está em casa, aquelas pessoas que estão precisando nesse momento. Então, a população de baixa renda vai acabar ficando sem valores, sem condições de prover o sustento, né? Quando a gente sabe que teria milhões de maneiras para talvez solucionar o caso e não tirando das pessoas que mais necessitam. Nós temos também a questão do artigo 200 e da sugestão, né, do artigo 201A, que seria a questão da sugestão de capitalização do regime de previdência, né, que na verdade eles querem
economizar valores agora para poder sustentar um sistema de transição para chegar no ponto de capitalização. Algo que já deu errado em muitos países, a gente tem o exemplo do Chile, e tem expectativa de implantar isso no Brasil. Talvez o pessoal não comente muito, não se tem uma explicação ainda de como isso iria funcionar, mas na verdade o que seria acabar com a Previdência e deixar um sistema privatizado, onde a pessoa pagaria um valor mensal, né, onde esse valor provavelmente seria depositado numa instituição financeira, num banco privado, né, provavelmente, para depois se aposentar. E a questão da seguridade social, de todo o amparo, cairia por terra, né? Deixaria de existir. Então, propor isso, pensar nisso, nesse momento, eu acredito que é um tanto quanto agressivo e tomara que, enfim, que isso não passe, né? Delegado Rosalino, sua visão? Eu não sou especialista na área, mas pelo que a gente vê, temos 227 emendas aí. Eu vejo o seguinte... 227 emendas já. Então, eu vejo o seguinte, segundo dizem que está havendo um déficit nos últimos anos, tendo em vista o desemprego, né, e o emprego informal, que aumentou muito. Então, nesse contexto, eu vejo que o prioritário seria uma reforma tributária, em que seria simplificado isso aí e que atrairia empresas, né, de fora, empresários a investirem mais, e aí aumentaria o emprego. Em aumentando o emprego, aumenta a contribuição, e aí esse déficit vai diminuindo. Então, a partir do momento que tem essa reforma tributária, aí sim, num segundo momento, fazer a reforma da Previdência, que a gente tem muitas dúvidas aí, né? Porque falam muito que o déficit é por causa que tem as desonerações de empresas, né? Tem as renúncias fiscais, tem a questão do não pagamento, né, de tributos por muitas grandes empresas, né? Então, também teria que se ver esse aspecto, teria que estudar. Como eu não sou especialista, mas dizem os especialistas que se o governo se mobilizasse nesse sentido, né, de não desonerar, buscar esse dinheiro, os grandes contribuintes que não estão contribuindo, né, e também a questão de colocar a mão lá no dinheiro da Previdência para outras, vamos dizer, pastas, poderia aí suprir esse déficit. Claro que a gente entende que a população está envelhecendo e por isso eu acho que tem que haver, na realidade, uma mexida em muitas coisas. Mas eu acredito, claro, não sou especialista, que se fizer uma reforma tributária deve melhorar muito a questão da Previdência e aí sim, depois fazer com vamos dizer, menos pesos para vários segmentos sociais aí que a gente está vendo que irão ser prejudicados se for como o governo colocou aí, né? Essa capitalização. A gente pensa que, mas aí a pessoa, aquela poupança que ela fez acabou, como é que ela vai ficar, né? Ou se ela, vamos dizer, se ela prematuramente ela deixou de trabalhar por uma doença, né? Ou por um acidente, como é que vai ficar essa pessoa? Então tem que haver explicações melhores, se o governo vai suprir isso aí, porque senão aí vira o caos, né? Delegado, o senhor falou, né, da reforma, o senhor tem falado da reforma tributária. Eu escuto, sou um pouco mais novo que o senhor, né? Uhum. Não muito, mas eu escuto pelo menos há uns 20 anos falar na reforma tributária. Aí agora ela ainda não prosperou, não avançou essa reforma. Eu acredito que o senhor tenha acompanhado também há mais tempo isso. Uhum. E aí se descobriu agora a necessidade de fazer a reforma. Quer dizer, não se descobriu agora, mas existe a necessidade de fazer uma reforma na Previdência. E a tributária, mais uma vez, é passada. E o senhor, na sua ordem, seria a principal... Eu acho que a tributária e a política também, né? Que nós vemos hoje vários benefícios, né? Que isso aí até insulta a própria questão dos penduricários, que a gente vê no judiciário, né? São tão coisas que conseguiram burlar a questão do teto, né? Tem poderes, né, que estão ganhando 4 vezes o teto. E continuam, né? E continuam ganhando. Os penduricários.
Exatamente, e ninguém toma providência nenhuma. Então, eu acho que teria que se atingir também esses setores, né, para que seja um país sério. A gente tem que agir de uma forma correta em todos os setores, todos os níveis. Né? E aí, a partir disso aí, eu acho que começa a melhorar. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo está assim, chegando ao final. Já temos 1 hora de programa. O tempo passa rápido. Já extrapolou um pouco. Vereador, gostaria que o senhor começasse as considerações finais a respeito da participação, a respeito do que discutimos. As considerações finais do programa. Bem, eu quero dizer e agradecer ao ilustre jornalista que é a oportunidade que a gente tem de falar para a cidade de Novo Hamburgo, né, as suas ideias sobre assuntos polêmicos. No caso da segurança pública, foi, é e sempre será polêmico, né? Porque nunca atende todo o contexto da necessidade. Então, essa abertura desse programa no sentido aqui domínio público, né, é importante para isso. E também agora, num tema palpitante, que é a reforma da Previdência, né, a gente tem a oportunidade de fazer algumas colocações que muitas vezes, de um modo geral, a mídia não coloca, como foi o caso da alteração, a proposição no artigo 195 da Constituição Brasileira, no seu inciso 5º, que poderá prejudicar muitas, milhares ou talvez milhões de pessoas de menor poder aquisitivo. Porque aquele que tem o poder aquisitivo pode pagar um plano particular, não terá grandes problemas. Mas aquele que não tem o dinheiro para pagar a passagem do ônibus do seu bairro até o centro, que são milhares, como eu disse, talvez milhões, e necessitam, carecem do amparo do Estado. E por um simples canetaço, alguém quer dizer que o Poder Judiciário não pode mais fazer esse tipo, sentenciar mais, isso dando a guarida àquele que realmente precisa. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade ao nosso amigo jornalista Jaime. Obrigado, vereador. Doutora Kaira. Agradeço a oportunidade, né, também de ter a palavra a convite do vereador. E vamos aguardar agora os próximos passos em relação à questão da reforma e ver como vai ser o desfecho, né? Esperamos que seja, né, pelo melhor. Menos impacto possível Menos na sociedade. impacto possível na sociedade, com certeza. Delegado Rosalino. Agradeço o convite, é sempre importante a gente falar sobre segurança pública, a gente conhece um pouco sobre a matéria e levar para o telespectador algumas informações que eu julgo relevantes, né, para que ele saiba o que as polícias estão fazendo e que realmente a gente se interessa em dar cada vez mais segurança ao cidadão. Perfeito, obrigado. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do vereador Inspetor Luz, da advogada Kaira Burati e o do ex-diretor da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, o delegado aposentado Rosalino Constante Seara. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. E você pode também nos acompanhar pelo canal da TV no YouTube e na nossa página no Facebook. Até a próxima sexta, com mais temas de interesse da comunidade.